Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um dos episódios mais tristes e profundos de Clarencio, onde a gente vê mais sobre a relação dentre o Sumo, que é um personagem todo doidinho, com o pai dele. E o final desse episódio é um dos finais mais tristes que eu já vi na minha vida em Clarencio, mano, não tem por que ser tão triste assim. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com a gente vendo a detenção, com o nosso personagem Sumo lá, e ele é uma das figuras mais estranhas e misteriosas desse desenho. Ali na detenção, ele fica preenchendo uma ficha de comportamento, ao que uma pergunta deixa ele em estado de crise existencial. O que você quer mais na vida e como é que você vai alcançar? E essa pergunta, meus amigos, apesar de parecer bem simples, é para a maioria das pessoas uma pergunta bem obscura. E agora comenta aí embaixo a sua resposta para essa mesma pergunta. Você tem até o final do vídeo para pensar, mano. Mentira, você tem a vida toda, né? Mas comenta aí. A gente vê que ele responde sei lá para essa pergunta, ao que o professor rasga aquela prova e dá outra para ele, pedindo por uma resposta decente. Respostas sérias dessa vez, porque a mudança tem que começar em você, senhor Sumovski. Eu não sei o que pensar dessa questão, eu não sei se isso para crianças é algo bom ou algo ruim. De um lado, fazer esse tipo de pergunta incentiva ela a começar a ter uma vida mais reflexiva e pensar nos seus objetivos a longo prazo. Mas, por outro lado, isso pode causar uma pressão muito grande nas crianças, podendo deixá-las meio depressivas com o tempo justamente por não encontrarem uma resposta. Se mesmo os adultos mudam suas visões de vida e objetivos o tempo inteiro, imagina alguém na idade do Sumo. É só perguntar pra uma criança o que ela quer ser quando ela crescer, ela provavelmente vai responder algo como astronauta, sei lá. E se você perguntar uns anos depois, ela vai responder algo completamente diferente. Inclusive, é muito estranho que as crianças normalmente respondem que querem ser astronautas, né? Parece que a gente já nasce com esse desejo de ir embora desse planeta. É como uma frase que eu li fora de contexto alguns anos atrás de um autor chamado Neil Postman. Ensinar crianças a ler e escrever é importante, mas ensiná-las a questionar o que leem e escrevem é essencial. Eu penso que é mais apropriado, ao invés de perguntar quais são os objetivos a longo prazo das crianças, estimular elas a sonhar e explorar diferentes áreas do conhecimento, para que elas cresçam com uma boa carga de experiências e possam juntar tudo isso na profissão que elas vão exercer quando forem adultas. Outra coisa que eu sempre achei muito esquisito é como as pessoas conseguiam ficar anos nos seus empregos sem nem enjoar. É claro que essa era uma visão infantil minha, né? Na verdade, ninguém quer ficar tanto tempo trabalhando com uma coisa só. As pessoas, se pudessem, mudariam de emprego sempre que elas enjoassem. O problema é que a real é que elas não podem, porque tem um aluguel pra pagar, a água, a luz, enfim, essas coisas de adulto, né? A gente continua e vemos que o Sumo fica bem reflexivo depois dessa questão. Ele fica encarando a folha enquanto os amigos dele ficam pensando em coisas pra criar. Daí o pai dele aparece do nada e pergunta onde ele estava, ao que ele responde que estava na escola. E aqui já dá pra perceber que a relação dele com o pai já não é das melhores. Ou o pai dele é meio sem noção mesmo. E essa falta de sensibilidade faz parecer que ele nem gosta do filho direito. Fora isso, ele diz que os cachorros sujaram todo o quintal por terem bagunçado todo o lixo. E fala que o Sumo não vai poder brincar até que ele trabalhe limpando tudo aquilo. E essa foi uma coisa que sempre me revoltou muito conforme eu fui crescendo, porque é algo que eu sempre vi alguns pais de amigos conhecidos meus fazendo. Eles sempre obrigavam os filhos a limparem as coisas o tempo todo. Eles não podiam fazer nada enquanto não limpassem. É claro que isso desenvolve um senso de responsabilidade nas crianças, para que elas cresçam e se tornem adultos melhores. O problema é a forma que isso é feito. A comunicação peca muito nesse sentido. A criança não sabe por que ela tá fazendo aquilo, nem por que ela tem que parar de brincar para limpar as coisas. Fora que eu acho sacanagem mandar o filho fazer algo enquanto ele tá com os amigos. Eu sempre ficava com aquela sensação de que aquele pai ou aquela mãe não gostava de ver o filho brincar. A falta de clareza e explicação sobre o propósito de realização dessas tarefas e interrupção das brincadeiras pode gerar um ressentimento e confusão nas crianças. É fundamental que os pais estabeleçam uma comunicação aberta, explicando o motivo por trás das tarefas e demonstrando que valorizam o tempo de lazer e a diversão das crianças. E dessa forma, a responsabilidade e o senso de dever podem ser ensinados de maneira mais empática e respeitosa. E assim, a gente evita que cresçam adultos quebrados também. Foi como disse o filósofo Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. É importante ressaltar que a criação de um ambiente saudável, onde as crianças possam compreender e concordar com as tarefas a serem realizadas, é fundamental para o desenvolvimento de um relacionamento familiar positivo. Ao invés de transmitir a sensação de desagrado em ver o filho brincar, os pais devem incentivar e participar desses momentos, criando uma atmosfera de apoio e afeto. E depois disso, a gente vê que o Sumo ficou ali limpando o quintal até de noite, e não só isso, como vemos uma casa cheia de filhos. Na mesa nós vemos que o pai do Sumo está conversando com os dois irmãos mais velhos dele sobre barco, e talvez por se sentir ignorado pelo próprio pai, ele grita por atenção. E quando o pai dele se irrita um pouco, ele inventa ali na hora que tá fazendo um barco. Eu tô fazendo um barco!
O pai dele obviamente não acredita porque ele é um manezão, né? Só que na hora de dormir, o Sumo fica lendo uma revista sobre barcos e provavelmente como eles funcionam. O irmão mais velho dele acorda e pega a revista, só que daí ele olha e fala isso aqui, ó. Ah, seu mané, eu pensei que fosse uma coisa maneira. Toma isso. Calma aí, queridão, o que foi que você pensou? Pelo amor de Deus, velho. Ok, vamos lá. Primeiramente, tem duas coisas que me incomodam muito nessas cenas que se seguiram. A primeira delas é como o pai do Sumo caga pra ele e ele praticamente tem que se adequar aos gostos do pai pra conseguir atenção. É claro que isso faz ele criar um propósito momentâneo, que é o de criar um barco, mas ainda assim é ridículo uma criança ter que se esforçar tanto pra conseguir a atenção do pai. A segunda coisa é como tem tanta criança nessa casa. Tipo, quem sou eu pra julgar quantos filhos você faz, né? Isso eu não me importo. Mas é uma sacanagem enquanto essa casa é pequena. Eles praticamente vivem em um motorhome, mano. E não tem uma cama pra todo mundo. Tá todo mundo tendo que viver junto. E isso é algo que eu já comentei em alguns outros vídeos. Quando uma criança não tem um canto só dela, ela cresce sem reconhecer que existe uma coisa chamada privacidade. Ela não respeita o espaço pessoal das pessoas e se torna alguém extremamente inconveniente. Fora que quando as pessoas não têm o próprio espaço nos ambientes, elas começam a brigar muito. Tipo, sério, muitas confusões seriam evitadas se as pessoas tivessem mais espaço pra elas. Mais espaço pessoal. Eu acho que isso deveria ser visto como uma questão de saúde pública. O tanto de estresse e saúde mental que iriam ser curados se as pessoas só tivessem um quarto bom pra elas, não tá escrito, mano. Depois disso, o Sumo começa a planejar o barco dele, ele até tenta ligar pro Clarencio pra contar, mas ele é bobão demais pra ouvir. Tem uma parte onde o Sumo tem uma alucinação com o professor dele, onde aquela frase do começo do episódio realmente incentiva ele a continuar firme nos objetivos. Você é de verdade. A mudança tem que começar em você. Então, apesar da pressão que isso poderia ter criado, essa fala do professor se tornou, na verdade, uma forma de incentivo pro Sumo. Isso aconteceu no momento em que ele começou a ter um objetivo claro. Eu posso usar isso pra uma coisa? Não, eu tô usando. Mano, ele nem tava usando, tá ligado? Tava literalmente jogado. Que pai chato, na moral. Depois disso, o Sumo pede um aparador e o pai pergunta se é o aparador bom, mas era o quebrado. Daí ele deixa o Sumo levar. E meu Deus do céu, quando você vê esse episódio no modo automático, você nem fica com tanta raiva dessas coisas. Mas quando você para pra analisar, o sentimento de revolta é inacreditável. E essa é a maldição da filosofia, ou da filosofia analítica. Quando você para pra ver algumas coisas, você enxerga cada absurdo, mano. É uma maldição. Existe essa parte onde o Sumo tá montando o barco e o Clarencio aparece fazendo umas bobagens. E o Sumo fica se irritando, falando que se ele não vai ajudar, é melhor que ele vá embora. E ele vai embora mesmo. Dá dó do Clarencio, mas eu também entendo o Sumo. Quando eu fico muito focado em algo, eu acabo ficando com raiva daqueles que me tiram a concentração. Acho que o importante é saber lidar com aquela raiva sem despejar na outra pessoa, pra não brigar com ela à toa. Porque dali em diante, o seu foco já foi tomado. O que resta é apenas tentar se focar novamente na tarefa. Você quer ir no cinema comigo com o Jeff amanhã? Não. Acho que eu vou continuar a montar meu barco. Eu quero muito terminar o meu barco. O episódio segue e nós vemos o Clarencio rezando pro Papai Noel. Sim, você não entendeu errado. Ele reza pedindo para que o Jeff termine o barco logo para que eles possam voltar a brincar juntos. E também porque ele acha que o barco tá enlouquecendo ele. E talvez quando você tiver um objetivo que você quer muito completar, talvez para as pessoas realmente pareça que você tá ficando louco. É normal ficar obcecado por algo que você quer muito. O que não pode fazer é realmente cair na loucura, né? E aqui a gente vê que em um dos únicos momentos em que o pai do Sumo percebe ele e é legal com ele, é um dos únicos momentos em que o Sumo é meio grosso com o pai dele também. Talvez pelos diversos motivos que a gente foi se deparando ao decorrer do episódio. E não só isso, mas por errar em pregar um prego, o Sumo surta e acaba destruindo todo aquele barco que ele estava construindo. E logo em seguida, o Clarencio e o Jeff chegam para ajudar ele, falando que eles vão transformar o barco dos sonhos em um barco de verdade. E finalmente, o Sumo fica bem feliz e ele se diverte muito construindo aquilo de fato, e tendo um plano e um objetivo centrado. Eu acho que de alguma forma, fazer aquilo sozinho tava deixando o Sumo realmente maluco e estressado, mas com a ajuda dos amigos ele conseguiu. E na verdade, pode ser que você não tenha amigos como Clarence ou Jeff, ou pode ser que os seus amigos estejam naquela fase de não entender o que você tá fazendo ainda, e por isso eles não te ajudam. Mas seja qual for o seu cenário, continue em frente, porque você pode conseguir. O irmão do Jeff chega e leva eles pra água, e eles conseguem nadar com aquele barquinho ali. Esse episódio é muito lindo e cheio de camadas pra gente chegar em alguma conclusão. Então, deixa aí nos comentários a sua conclusão disso tudo. Lembrando que quando eles estão nadando, isso aqui acontece. Eu consegui! Eu consegui! Meu barco funcionou! Socorro! O Sumo, no final do episódio, entrega o texto dele pro professor. E eu vou citar aqui o texto pra não tomar copyright aí de colocar a cena inteira. Ele fala mais ou menos o seguinte: o que eu mais quero na vida é um barco.
Você não precisa de um barco sempre, a não ser que você more nele, sei lá. Mas quando você está lá no meio da água, ele te impede de afundar. Por isso, eu fiz o meu barco. Eu não tenho muitas coisas só minhas. Às vezes, é difícil pra mim. Não é perfeito, mas ele é o meu barco e eu amo ele. É claro que no final, ele não tá falando do barco. Ele tá falando do pai dele. Mas talvez nem ele mesmo entenda isso.ハムレット R